Da mesma forma que os pilotos de aviões evitam passar pelo Oceano Pacífico, a região do Planalto do Tibete também não é um lugar que eles gostam de sobrevoar. Não que seja uma região mística, repleta de segredos, mas existem motivos cruciais de vida ou morte para que as rotas passem ao redor, ou apenas voos curtos sobrevoam o lugar. Aqui é o Ivan Lima e hoje você vai descobrir o porquê dos aviões não passarem sobre o Tibete. É impressionante a quantidade de aeronaves que estão voando pelo mundo nesse momento. Basta você abrir um site que mostra o tráfego aéreo pelo planeta em tempo real, que você vai ver milhares de aviões pelo mapa. Para você ter uma ideia, em julho de 2019 foram registrados mais de 230 mil voos ao redor da Terra. Um recorde até então. Pode parecer um pouco estranha essa quantidade, já que não vemos aviões passando sobre nós toda hora. E muito disso tem a ver com a altitude que a maioria das aeronaves alcança, o chamado voo de cruzeiro, que é o equivalente a uma altura entre 9.100 e 12.400 metros. É por lá que é possível gastar menos combustível, por conta da baixa densidade do ar. E também onde o avião atinge maiores velocidades. E mesmo com toda essa tecnologia e vasta gama de possibilidades, acredita que ainda tem alguns lugares em que aviões não podem sobrevoar? Pois é. E o Tibete é um deles. Caso você não tenha reparado no mapa de tráfego aéreo, existe um grande espaço no continente asiático onde nenhum avião está passando. A impressão é que as aeronaves estão sempre evitando aquele pedaço de terra, que nada mais é do que o Planalto tibetano, uma das maiores áreas do tipo ao redor do mundo e também é uma das áreas menos interessantes para se viver. Para você ter uma noção, esse Planalto tem mais de 5 vezes o tamanho da França. E um dos motivos que levam as pessoas a não se mudarem para lá é a altitude. Mais de 4.500 metros. Não é à toa que o lugar também é chamado de Teto do Mundo. É a região geográfica mais alta do planeta. E é por lá que vamos encontrar o Monte Everest. Só que é justamente por ser o teto do mundo que o lugar é um grande obstáculo para o avião. Mas se os aviões são capazes de voar acima dessa altitude, por que diabos eles evitam sobrevoar a região? Bom, nós podemos resumir isso em 4 explicações. A primeira envolve o risco em situações de emergência. Isso por si só já é um baita motivo. Certo que o Planalto do Tibete pode atingir mais de 4.500 metros de altitude, e aviões geralmente voam a mais de 9.000 metros. Entretanto, em situações críticas, como falha no motor ou despressurização da cabine dos passageiros, o protocolo manda que os aviões diminuam a altitude, normalmente para pouco mais de 3.000 metros de altura. Se você pensou que existem máscaras de oxigênio para os passageiros em caso de despressurização, você está certíssimo. Mas tem um detalhe: o fornecimento é limitado e não abrange horas e horas de voo. A ideia é que eles usem as máscaras até que o avião desça para uma altura em que será possível reestabelecer as condições normais para a respiração. Basta olhar os números. Se um avião descer demais, ele pode acabar se chocando com alguma montanha e ninguém quer isso, certo? Em caso de despressurização pelo Planalto, os aeroportos mais próximos para que o avião consiga desviar estão a centenas ou milhares de quilômetros de distância. Em 2018, por exemplo, uma aeronave que voava no aeroporto de Chongqing, na China, para o aeroporto de Lhasa Gongar, no Tibete, teve um problema de despressurização quando uma janela quebrou enquanto estava na altitude de cruzeiro.
A vantagem da situação era que o avião não tinha sobrevoado muito pelo Planalto e pôde fazer um retorno de emergência para o aeroporto de Chengdu, que fica a 275 quilômetros de distância do aeroporto de Chongqing. Quanto mais adentro do Planalto uma emergência dessa acontece, mais perigoso será para o avião, pois a distância até outra pista de pouso aumenta a cada minuto. Um ponto curioso sobre esse primeiro motivo é que nem sempre foi assim. Foi na época da Segunda Guerra Mundial que ocorreu a primeira tentativa de voar através do Planalto tibetano. Mas as coisas não saíram nada como planejado. A maioria das tentativas de viagem era entre o leste da Índia e a China. E só de olhar no mapa dá para ver que não é muito longe para se viajar de avião. Algumas das viagens tinham como destino a cidade chinesa de Kunming, o que dava pouco mais de 800 quilômetros de distância. Só que os pilotos estavam passando por montanhas remotas e regiões de grandes altitudes do Planalto, o que os fazia enfrentar ventos para lá de fortes, alguns de mais de 320 quilômetros por hora. Como a tecnologia não tinha chegado aos níveis de hoje em dia, não era apenas o vento que se tornava uma complicação, mas também as temperaturas, baixas o suficiente para que o combustível da aeronave congelasse. E como esses tipos de emergência eram difíceis de se prever e aeroportos eram raros na região, os pilotos ficavam de mãos atadas em uma situação de desvio de rota. Entre os anos de 1942 e 1945, quase 594 aviões fizeram esse percurso e mais de 1.600 pessoas acabaram se perdendo. Ficaram sem combustível ou colidiram contra uma montanha. Praticamente todos os acidentes envolviam a natureza, bem mais do que ataques humanos. Só que as coisas mudaram bastante de lá para cá. De pouco a pouco, o Planalto tibetano se tornou mais viável para o tráfego aéreo, não porque as condições geográficas e climáticas mudaram, mas sim porque novos recursos surgiram, entre eles a construção do primeiro aeroporto nas imediações em 1956. Quase 10 anos depois, outro aeroporto foi construído, dessa vez em Lhasa, a capital administrativa do Tibete. Graças a esses projetos, hoje existem 2 aeroportos muito importantes para a região, responsáveis por voos domésticos, principalmente, mas também por voos que levam ao Nepal, Taiwan, Japão e Malásia. Certo, vocês me pegaram. Existem sim alguns aviões passando pela região do Tibete atualmente, mas é fato que praticamente todos os voos internacionais entre leste e o oeste da Ásia preferem contornar o Planalto. Outra razão pela qual não existem muitos voos domésticos para lá tem a ver com a quantidade de habitantes. Como tem bem menos pessoas do que vários estados do Brasil, pouco mais de 3 milhões na região autônoma do Tibete, não existe uma demanda considerável para viagens aéreas. É um local que ocupa cerca de 13% de toda a China, mas que não tem nenhum por cento de toda a população do país. Os outros 2 motivos para que os aviões evitem passar sobre o Tibete têm a ver com alguns pontos que eu te falei mais cedo: turbulência e riscos do combustível congelar. É simples. Quando os ventos fortes passam pelo Planalto tibetano e se chocam contra as montanhas, é comum que eles façam uma espécie de contorno, seja pelos lados ou por cima. E no momento em que os aviões passam por uma região em que existe vento sendo jogado para cima, a turbulência pode ficar muito forte. E isso complicaria ainda mais qualquer tipo de cenário de emergência. O último motivo, mas não menos importante, tem a ver com o problema de combustível. Pegue o combustível de jato, por exemplo. Na teoria, o líquido congela quando a temperatura passa dos 40 graus negativos, o que pode ser tranquilo para outras regiões onde as aeronaves voam,
mas não no Tibete. Por lá, a temperatura pode alcançar essa quantidade de graus negativos ou ficar ainda pior. É verdade que atualmente existem tecnologias de troca de calor entre outras partes do avião e que isso não é um grande problema para voos de curtas distâncias. Mas imagina só, em voos pelo Planalto que poderiam durar até 6 horas. Quem vai querer correr o risco? Como diz o ditado, o seguro morreu de velho. Agora me fala aqui embaixo. Você tem vontade de visitar o Tibete? Sabia dessas informações? Estou esperando o seu comentário, hein? Um grande abraço, até mais. Tchau.